Ponto de partida de sexta-feira no ar, como vocês sabem. Não tem TP, não tem roteiro, sou eu, são vocês. Os comentários, as provocações, as críticas, as brigas, vocês brigam muito comigo, gente. E até os elogios, às vezes, muito de vez em quando, e tem sido raro, que vocês me fazem ao longo da semana nos vídeos do Ponto de Partida, o de segunda-feira e o de quarta-feira. E temos duas polêmicas boas. Essa vez eu apanhei da direita e da esquerda, foi divertido. O meu vídeo de... Vamos direto aos comentários, né? Eu quero começar com alguém com o copo azul, ele se assina assim, ou ela, que faz um comentário que eu acho bacana e que se repetiu muitas vezes no meu vídeo sobre a escala 6x1. Antes desse vídeo, o Pedro gastou não sei quantos pontos de partida dizendo que a esquerda está desconectada com a classe trabalhadora. Eis que surge uma pauta de esquerda com suporte popular que está conectada a valores humanistas, até mesmo na questão dos respeito às famílias, tão caro aos conservadores. O Pedro sabe que o objetivo real da PEC é o fim da 6x1, mas puxa o debate para 4x3, porque é um espantalho mais fácil de bater e de chamar uma possível vitória do trabalhador e por tabela da esquerda de demagogia. Vamos lá, Copa Azul. Eu puxei o seu comentário, em particular, porque várias pessoas... Você está fazendo duas críticas aí, e várias pessoas em comentários distintos fizeram essa crítica de forma separada. E quais são os dois comentários que você está fazendo? Eles são distintos. O primeiro, eu passei vários vídeos, e é verdade, desde a campanha do Pablo Marçal, vários vídeos... vários pontos de partida falando que a esquerda está desconectada da pauta dos trabalhadores de verdade, principalmente dos homens de ensino médio da periferia. E aí, quando aparece uma pauta que é popular para essa turma, eu estou dizendo, está tudo errado, pelo amor de Deus, não façam isso. E a outra crítica 4x3 é um espantalho, na verdade não é essa a proposta, o objetivo dessa proposta é chegar em 5x2. Quando a gente está falando por 4x3 4 dias de trabalho na semana, 3 de descanso. E não 5 dias de trabalho na semana, 2 de descanso. E a diferença é grande. Hoje o que a legislação diz é que a gente pode ter até 44 horas de trabalho na semana, numa escala 6x1. Você trabalha 7 horas mais ou menos por dia de segunda a sábado, ou então você trabalha 8 horas de segunda a sexta e uma escala de 4 horas no sábado, que no fim das contas dá 44 horas de trabalho semanal. São duas críticas diferentes, eu quero tratar as duas. Primeiro, eu tratei da escala 4x3 e não de uma escala 5x2, porque a PEC apresentada é uma PEC que fala de uma escala 4x3, 32 horas semanais. E essa é uma fantasia inviável porque é caro demais. Aí um monte de gente, não é só aqui nos comentários do Ponto de Partida não, nas redes sociais está todo mundo dizendo, para com esse negócio de 4x3 porque isso é só um espantalho, porque na verdade é uma tática para botar o burro na sala, que na verdade o objetivo na negociação é chegar no 5x2. Gente, isso que vocês estão falando não faz nenhum sentido. Ou pior, se fizer sentido, é uma viagem. Porque se todo mundo sabe no dia zero da negociação que o objetivo é ir para 5x2, não tem negociação, não tem truque nessa negociação. Uma coisa é quando você cede, outra coisa completamente diferente é quando o outro lado não sabe que você vai ceder. Entendeu? Se todo mundo já sabe e está discutindo nas redes sociais que o objetivo é ceder, que negociação é essa? Já começou a discutir 5x2. Sim, uma escala de 40 horas semanais é mais fácil de a economia suportar do que uma escala de 32 horas semanais. O problema, tem alguns problemas nesse raciocínio. A média de horas trabalhadas pelo trabalhador CLT é de 39 horas por semana. Tá? Quer dizer, a escala de 40 horas semanais, ela meio que já é praticada. Não é todo mundo, existem exceções, mas quando a gente diz que a média dos trabalhadores CLT já trabalham 39 horas,
Primeiro, a gente já está falando que vai ser muito fácil para a economia pegar as 40 horas semanais. Segundo, a gente está falando que meio que já é isso, entendeu? Não é o que está posto. O que está posto na PEC é 4x3. Se é uma tática de negociação, e é uma tática de negociação que está todo mundo dizendo, na verdade a gente quer 5x3, 40 horas, isso não é tática de negociação. Entendeu? E isso é um problemaço para o governo, tá? Isso é um problemaço para o Palácio do Planalto, porque para você implementar alguma coisa que vá ter custo para empreendedor, deixa eu dar um número para vocês, que é um número muito relevante nesse negócio aqui. As micro e pequenas empresas empregam 52 a 53% dos empregados CLT no Brasil, tá? Dessas micros e pequenas empresas, 30% estão inadimplentes, ou seja, têm dívidas e não conseguem pagar. Esse troço é um baque para essas empresas, tá certo? O segundo ponto é o seguinte: mais de metade das micro e pequenas empresas pagam mais de 30% do seu faturamento em dívidas. A gente está falando de uma situação que é uma situação muito delicada e muito difícil para esses negócios, tá certo? Esse ponto que eu estou fazendo é um ponto importante, porque tem muita gente ali nos comentários dizendo esses liberais não pensam no trabalhador, tudo mais. É claro que a gente pensa no trabalhador, entendeu? É claro que as pessoas estão sendo exploradas. O problema é o seguinte: você tem que fazer essa conta funcionar. Porque se essa conta não funcionar para quem emprega, por algum motivo, eu não entendo isso bem, tá? Boa parte dos pequenos e médios empresários do Brasil são gente de classe média ou classe média baixa. Eles não têm renda, muitos desses empresários não têm renda, embora tenham funcionários, eles não têm renda superior ao funcionário público de médio escalão, entendeu? São, às vezes, pessoas que ganham menos de 10 mil reais por mês. 10 mil reais por mês não te põe na classe A no Brasil, você está na classe B, entendeu? Ali naquela faixa ali dos 7 mil reais por mês, etc. A gente não está falando de gente que vive com luxo, entende? Dono de padaria de cidade média, dono de oficina mecânica. A gente não está falando de gente que é rica, tá? E, no entanto, estão lá com 10 funcionários, saca? E tem que pagar essas pessoas. Um dos riscos de um troço desse ser mal implementado, ser implementado sem teste, ser implementado sem conta, porque é o que está acontecendo. Entendeu? Mete o troço lá e dane-se a conta, dane-se o impacto. Um dos riscos desse é você aumentar a informalidade, é você diminuir a CLT. É enfraquecer mais a CLT. E aí entra numa outra crítica que está embutida na sua Copo Azul, que é essa ideia de estar desconectado na classe trabalhadora. Você tem 40 milhões de pessoas na CLT e 80 milhões de pessoas na informalidade. Quando a gente está falando do motorista de Uber, quando a gente está falando do motoqueiro que entrega comida, quando a gente está falando de boa parte dessas pessoas, as pessoas com quem a esquerda se desconectou, elas não estão na CLT. Existe uma classe popular no CLT que é uma classe popular importante, entendeu? O funcionário de supermercado, que talvez seja o exemplo mais evidente, né? O setor supermercadista contrata gente pra cacete e é um dos setores onde você vê essa escala 6x1 ser empregada com muita frequência. A maioria dos setores não emprega em escala 6x1. Você tem isso em restaurante, você tem isso em supermercado, tal, que é onde você encontra esse CLT no 6x1. De novo, quando você olha para a massa do CLT, as pessoas trabalham, em geral, 5x2, 39 horas por dia.
por semana. Mas você tem esses setores intensivos. Se o problema é resolver o problema dessas pessoas, se essa é a questão, às vezes uma política setorial já resolvia o troço com muito mais facilidade, entendeu? Porque se a média de trabalho é 39 horas, o problema já é um problema pequeno, entendeu? É um problema tópico de alguns setores específicos da economia. Aí a gente não está falando de uma coisa a grande escala. E aí eu volto para a coisa, o problema dessa coisa da CLT, eu acho que, na verdade, ela confirma a desconexão da esquerda com a classe trabalhadora, porque o que bate na cabeça da pessoa de esquerda, inclusive dos técnicos, dos assessores parlamentares de esquerda, é o seguinte: o sujeito a mulher estão fora da CLT, estão ali no MEI, estão numa PJ, ou estão simplesmente informais, porque a CLT não dá flexibilidade. Então o problema é da escala da CLT, o problema é a escala 6x1, 44 horas por semana. Se a gente der uma baita de uma flexibilidade na CLT, a gente vai resolver esse problema. Muitas dessas pessoas não estão na CLT porque não tem emprego em CLT, porque não lhe é oferecido emprego em CLT. E não lhe é oferecido emprego em CLT com muita frequência porque o pequeno empresário, o microempresário em geral, já não consegue contratar tanta gente em CLT. Então, se você encarece para o empresário, não pensa Faria Lima, pensa uma cidade de 300 mil habitantes, o dono da padaria, o dono da oficina mecânica isso é um empresário brasileiro. Isso é a maior parte dos empresários brasileiros. Entendeu? Que é alguém que não faz um churrasco com picanha no fim de semana, não, todo fim de semana não, porque picanha custa caro. Entendeu? Isso é empresário brasileiro, gente. Entendeu? Não é Fiesp, não é aquela turma de terno bem cortado da Fiesp. Esse não é o empresário médio brasileiro. Então, se você torna impossível e mais difícil para esse sujeito ter funcionários na CLT, porque ele começa a não conseguir, ele precisa daquele trabalho, ele tem essa grana que ele ganha, que é o faturamento, ele precisa pagar 20, 25% de imposto para o governo, aí ele tem esse montante, ele precisa pagar os encargos, que em geral é 1,7, que o sujeito ganha 1, mas você ainda tem 1,7, quer dizer, quase dobra o gasto que você tem no salário, e aí o que sobra é o dinheiro que ele bota no bolso, que são 6, 7 mil reais. Em alguns casos muito menos que isso, tá certo? Se você pensa nessa realidade e você encarece demais o funcionário CLT, o que você faz não é tornar a CLT mais atraente para quem queria flexibilidade, não, é ter menos de gente na CLT. De novo, 40 milhões na CLT, 80 milhões fora da CLT. Entendeu? O CLT é uma coisa que já é um regime de trabalho para cada vez menos brasileiros. E o motivo pelo qual tem cada vez menos gente na CLT tem alguma relação com informalidade, com busca de flexibilidade, sim, mas principalmente tem a ver com o fato de que é cada vez mais difícil para esse empresário típico brasileiro de contratar na CLT. Entendeu? Porque você não faz o que você tem que fazer se você tiver que pagar todos os encargos da CLT. A flexibilização da legislação do trabalho feita no governo Michel Temer aumentou os empregos, aumentou a empregabilidade, e aumentou a empregabilidade em grande parte porque deu opções fora da CLT. Agora, eu volto para a coisa, eu não sou contra a escala 4x3, eu acho a escala 4x3 do cacete. E o problema, sabe, é que a conta tem que fechar. Entendeu? A gente tem baixa produtividade.
A economia está ruim, a economia não está boa. E o governo está ralando para descobrir onde cortar. E se você aumentar demais o encargo sobre CLT, a pressão dos empresários lá no Congresso Nacional, parte dessa negociação vai ser para o governo, para se virar para o governo e falar: tá, então você vai ter que dar um desconto para a gente imposto, para a gente conseguir cobrir esse buraco. E o governo vai ter que dar, porque vai ser parte da negociação, tá? Essa escala 4x3, gente, é inviável. A escala 5x2, 40 horas, é viável e já é prática de boa parte da economia. A negociação vai ser setorial. Você vai ter que encontrar como é que você resolve com restaurante, com hotelaria, talvez, com supermercado, porque são poucos os setores que contratam em massa CLT e praticam essa escala 44 horas. Tá? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Eu já estava falando com vocês no vídeo de quarta-feira, e eu acho que esse é o ponto fundamental da gente aqui no Meio. Olha, as pessoas são agressivas nas redes sociais, e para pessoas moderadas, para quem está na centro-direita e para quem está na centro-esquerda, às vezes, até por uma questão de temperamento, porque você é moderado, até por isso você olha para a rede social: não vou discutir política ali, não vou discutir porque só vou apanhar, e qualquer pessoa sensata imediatamente é chamada de, entendeu? Qualquer pessoa, sensatez não é o termo, qualquer pessoa ponderada, entendeu? Que pondere, mas tem esse lado, mas tem aquele outro, qualquer pessoa que faça um esforço de olhar para mais de um lado num debate, com muita frequência é imediatamente taxado de fascista, comunista e daí para baixo, né? Vão chegar até o dizer. A gente no meio quer trazer essa ponderação para a conversa. A gente não é contra, por exemplo, o 4x3. A gente quer o 4x3. Como é que fecha a conta? Como é que você mantém o país de pé nesse jogo? A questão é essa. O problema é que os lulistas de um lado, os veículos lulistas de um lado e os bolsonaristas do outro trazem as grandes claques, trazem as grandes torcidas, enquanto que os moderados, os ponderados estão se afastando do debate político. Não se afastem, e 2, assinem o Meio, porque precisa de gente fazendo a conversa que tenta aproximar centro-direita e centro-esquerda. É isso que a gente quer fazer aqui. A gente precisa da ajuda de vocês. E esse é o ponto de partida de sexta-feira. Guilherme Perillo, num vídeo: a esquerda trata a massa como alienada, mas todo mundo é adulto. No outro: a gente precisa educar melhor os brasileiros. E agora? Guilherme, às vezes algumas questões me surpreendem, porque certas ideias são claras e evidentes para mim, e não são. Obviamente eu me expliquei mal, então, cara, eu te agradeço esse comentário porque me ajuda a explicar algo que eu acho muito importante para compreender o Brasil de hoje. Eu não acho que para você ter uma compreensão de como o mundo funciona, para você desenvolver valores, para você fazer escolhas políticas, você precisa ser uma pessoa com uma super educação. Na verdade, eu não vejo pessoalmente correlação entre educação formal superior, de nível superior, e capacidade de avaliar gente, entendeu? Para capacidade de fazer escolhas fundamentais a respeito da própria vida. Eu vejo, às vezes, cara, gente super humilde, e bicho, direto, entendeu? Eu vejo gente de terno bem cortado,
super educada com PhD, se expressando a respeito de política e fazendo julgamentos a respeito de política que são de uma tacanice, entendeu? De uma ignorância, cheios de preconceito, enquanto que eu vejo gente nos lugares mais surpreendentes, num suburbão aqui do Rio de Janeiro, periferia paulistana, com uma sensatez, com uma clareza de percepção de quem são. Talvez não tenha todo o vocabulário da ciência política para explicar o que é X, isso, Y, Z, mas está entendendo direitinho o que está acontecendo, que tipo de pessoa fulano, que tipo de pessoa beltrano, tudo mais, entendeu? Eu me surpreendo muito, de certa forma, porque sabe aquela fala do Pelé nos anos 70, que o brasileiro não pode dar voto para analfabeto? Voto para analfabeto no Brasil só veio em 86. Porque o brasileiro não sabe votar, entendeu? Era uma coisa de um Pelé do tempo da ditadura militar e tal. O Pelé era um grande sujeito, mas tinha suas limitações, principalmente do ponto de vista político. Eu me surpreendo muito quando eu vejo gente assumindo, na verdade, gente de esquerda assumindo, na verdade, uma postura elitista, entendeu? Coitados dos pobres, eles são ignorantes, eles são facilmente manipulados. Por quê? Porque eles são pobres. Eu acho isso uma bobagem. Eu acho que as pessoas são perfeitamente capazes de fazer escolhas a respeito de o que elas julgam ser melhor para o país. Isso não tem nada a ver com o diploma universitário. Nada a ver. Isso tem a ver com a capacidade de você desenvolver a sua observação, a capacidade de você desenvolver a sua inteligência. Isso tem muito a ver com maturidade, com experiência de vida. Isso tem muito a ver com a capacidade de reflexão, entendeu? Autorreflexão, reflexão a respeito da humanidade do próximo. E quem treina mais essas coisas, como pessoas religiosas, por exemplo, entendeu? Muito religiosas que refletem sobre a religião, sobre... eu acho que elas são até às vezes mais capazes de refletir do que outras pessoas. Então, quando eu digo que a gente tem que tratar as pessoas como se elas fossem adultas, quando elas são adultas, é porque a gente tem que tratar as pessoas como se fossem adultas. Todo adulto é perfeitamente capaz de, fora algum tipo de anomalia, algum tipo de síndrome, algum problema de origem de saúde mental, eu acho que a gente tem que tratar adulto como adulto. Outra coisa completamente diferente é a capacidade de produção. E capacidade de produção, cara, isso é um troço que não é discutido na ciência econômica há muito tempo. Capacidade de produção está diretamente ligada a anos de escola. Quanto maior a sua escolaridade, maior o valor que você traz para o seu trabalho. Grande parte do baixo valor da produção, da produtividade do brasileiro, está diretamente ligado ao fato de que nós educamos mal a nossa sociedade. A gente joga fora a gente. Quando você pega um menino, uma menina numa favela carioca, na periferia de São Paulo, no interior do Amazonas, e não ensina aritmética, e não ensina álgebra, e não ensina português, e essa criança chega no 8º, 9º ano com dificuldade de compreender o que leu, com dificuldade de resolver uma equação do 1º grau, quanto mais uma equação do 2º, entendeu? É um monte de habilidades que você não desenvolveu, que a pessoa pode se tornar um bom mecânico de automóveis, mas ela vai ter dificuldades, entendeu? De produzir algo que tem um valor maior. Ela vai ter dificuldades de subir o salário dela. E isso está diretamente relacionado ao fato de que o Brasil é um país de renda média. Ele é um país de renda média porque a gente tem uma quantidade de pessoas com ensino superior muito pequena. Aí as pessoas às vezes se viram e falam: mas tem tanto engenheiro dirigindo Uber, tem tanto advogado dirigindo Uber. Tem.
Mas isso é porque a gente tem pouca gente com ensino superior, não porque a gente tem muito e está sobrando, é porque a gente não consegue ter uma economia que suba ao ponto de incorporar essas pessoas todas. Entendeu? A gente não consegue subir a capacidade de produção do país. Então, as duas afirmações são verdadeiras e uma não tem nada a ver com a outra. Uma tem a ver com a capacidade de produção do brasileiro e outra tem a ver com a capacidade de um adulto poder fazer escolhas a respeito da sua vida. Faz sentido para você? Para mim é muito claro. Ana Borella. Tracy Macmillan, socióloga afro-americana, fez uma observação sobre essa questão de identidade. Ela diz que se engana quem diz que a pauta identitária atrapalhou a campanha democrata. Na verdade, uma campanha identitária ganhou a eleição, a do homem que se vê como conservador. Branco, dados recentes demonstram que a maioria dos latinos se identifica como branco, religioso e quer uma mulher submissa. Isso também é uma pauta identitária. Eu acho que essa leitura está errada. Entendeu? 58% dos eleitores da Flórida votaram por uma lei pró-aborto absolutamente progressista. Muito, muito, muito mais progressista do que nós temos aqui no Brasil. E, no entanto, 60% dos eleitores da Flórida votaram em Donald Trump. Como é que você explica essa turma que... Olha, em todos os Estados Unidos, nessa eleição, enquanto Donald Trump estava sendo eleito, vários estados ampliaram a legalização de cannabis e ampliaram a permissão para aborto. Como é que você chama de misógina ou de conservadora nesse sentido do comportamento uma pessoa que está tanto votando em Donald Trump quanto está votando para legalizar a maconha e para ampliar o direito ao aborto? Percebe? São coisas, cara, eu acho que esse negócio, não é que identidade não exista, porque é evidente que identidade existe, eu tenho um monte de identidades. Mas é que o problema do identitário é aquela coisa de dogmatizar, entendeu? Você congela a pessoa numa determinada identidade e tenta inferir quais são as posições dela a respeito de vários outros pontos. E o problema é que pessoas que votaram em Bolsonaro votaram também Lula e Dilma. Outro dia, 2 semanas atrás, eu estava em Maceió para uma palestra, e a palestra era numa cidade a 2 horas de Maceió. E o motorista que me levou, ele estava me contando que ele votou na Dilma em 2014, votou no Bolsonaro em 2018, votou no Lula em 2022. E queria um presidente de direita que não fosse Bolsonaro. Esse cara, a preocupação dele é com mudança. A preocupação dele não é com direita e esquerda. A preocupação, a maior parte das pessoas não está preocupada com... A maior parte das pautas de comportamento. A esquerda é muito mais preocupada com isso, e isso está muito no discurso dos políticos de extrema-direita, mas aí é aquilo que aconteceu aqui no Brasil, entendeu? Os políticos de extrema-direita estavam achando que estavam abafando, não, vamos restringir ainda mais aborto no Brasil. Aí o que acontece? As mulheres evangélicas pulam e falam, não. Por quê? Porque as mulheres evangélicas vivem no mundo real. Elas sabem que quem tem que fazer aborto por causa de estupro é criança. É menina de 13 anos, é menina de 14 anos que foi estuprada pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão, pelo primo, pelo tio, pelo amigo de família. Então, eu acho que não bate com os dados. E a gente a toda hora vê sinais disso. Ué, as mulheres evangélicas então não querem mais restrições em relação ao aborto? Quem diria? As pessoas não encaixam nos estereótipos identitários, sabe?
Por fim, eu queria ler aqui um comentário do Tiago Almeida. Tiago, você escreveu um comentário muito longo e todo muito interessante, muito gentil, mas eu queria me concentrar no cerne do seu comentário para não precisar ler tudo. As pessoas podem ir lá, está no vídeo de segunda-feira. É verdade que parte do campo progressista às vezes pode transmitir certa arrogância ao debater ideias que pedem por comprovações científicas ou um mínimo de aprofundamento intelectual. Mas também não seria difícil tratar com seriedade a parte contrária do debate, que se pauta em achismos, teorias da conspiração e dogmas religiosos que deveriam ser de cunho pessoal e não coletivo? Eu já volto para o... Deixa eu responder isso e já volto para o seu segundo comentário. O problema é o seguinte, isso é uma coisa que a gente está começando, o pessoal de pesquisa está começando a perceber, tá? Mate carioca, tostado, gelado, com limãozinho. Cara, o problema não é dogmatismo científico. Decisão de Estado tem que ser tomada com base na ciência. O problema não é... O problema é você... O problema é a arrogância de se virar e falar esses ignorantes. Porque, no fim das contas, bate muito com o que a gente está conversando aqui. Existe uma postura que é uma postura por parte dos progressistas, e aí não é só a esquerda, não. Nós, liberais, estamos no mesmo barco, tá? Existe uma postura que é percebida como arrogante e elitista. De você achar que porque você tem um diploma superior, de você achar que porque você é bem pago, de você achar que como você recicla, como você usa pronome neutro, como você segue a ciência, entendeu? Você é uma pessoa sofisticada e letrada, enquanto a pessoa que está ali na batalha é uma pessoa ignorante e tal. Fundamentalmente, adotamos, progressistas, uma posição de arrogância em relação a quem tem a vida mais difícil. E essa posição demarca elitismo e essa posição afasta ao invés de aproximar. Então a questão não é abrir mão de ciência como base de argumento, porque, pelo amor de Deus, a gente precisa defender um Estado que use ciência. A questão é não ser arrogante. A questão é não alimentar o ressentimento de quem já está com uma vida difícil. A questão é como é que você convence as pessoas em vez de... Percebe? Em vez de fazer pouco das pessoas. Como é que você tem empatia para entender qual é a dor da pessoa, entendeu? Porque ela precisa ir para a rua para batalhar a vida, porque ela precisa ganhar o dinheiro do jantar da noite. Enquanto que você pode ficar tendo, é o meu caso, eu pude passar a pandemia inteira dentro de casa tendo reunião no colégio, no computador. Estava passando no colégio porque eu pude comprar Chromebook para meus filhos terem um computadorzinho deles para eles assistirem a aula. Eu pude ter isso. A maior parte dos brasileiros não pôde. E aí eu fico reclamando de quem está aflito porque os filhos estão na escola, estão fora da escola e não estão, cara. Entendeu? As pessoas não são inferiores, as pessoas estão na relação. Esse é o ponto. O ponto é arrogância, não é o critério, não é ciência. É a arrogância de eu me sentir superior porque eu acredito em ciência e esses inferiores, entende? Aí esse é o segundo ponto. E segundo, o campo progressista deveria aceitar a inclusão de conservadores e moralistas no debate público? De forma pragmática, eu acredito que sim. Mas como falar para as pessoas LGBTQIA+, que elas deveriam tolerar aqueles que chamam de doentes, frutos da falta de Deus ou coisa pior? Como negros deveriam tolerar racistas que pregam pela cisão social a partir da divisão racial?
Como tolerar xenofóbicos que pregam uma superioridade humana, às vezes, dentro do próprio país? Ou mesmo que as mulheres tolerem comportamentos marxistas, sejam eles pautados por uma suposta tradição ou interpretações erradas da Bíblia. Eu acho que o principal ponto aqui é o seguinte: se você vai nos ambientes conservadores, mesmo em igrejas evangélicas e tudo mais, a maior parte das pessoas não estão nem aí para que exista casamento igualitário, por exemplo. Em grande parte, o casamento igualitário já foi incorporado pela sociedade. Aquela coisa que eu estava falando mais cedo a respeito de aborto, as pessoas acham que o público é extremamente irrazoável. Ele não é. Existe racismo no Brasil? Putz, cara, pra cacete. É um racismo muito disfarçado, né? Ele não é um racismo em geral escancarado, é um racismo que se finge não racista na maior parte das vezes. Mas ele existe e ele está lá. O ponto que eu acho que eu quero levar em consideração aqui é que a maior parte das pessoas, quando estiver ali cara a cara, ela não vai ser racista, não vai ser homofóbica, não vai ser misógina, entendeu? A maior parte das pessoas, na relação do dia a dia, ela vai tratar todo mundo bem. Agora, a gente precisa convencer. Não é tolerar misoginia, homofobia, racismo. É convencer a respeito da ampliação de direitos. Onde que a gente ainda tem muito a ganhar em ampliação de direitos? Principalmente no mundo trans, entendeu? Porque explicar a transexualidade é difícil, entendeu? Como assim é um corpo de homem, mas na verdade é uma mulher? Não é uma coisa óbvia. Até você conhecer uma pessoa e se aproximar da pessoa e conversar com a pessoa, não é uma coisa óbvia, entende? É um troço... Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de entender como é que era, até ouvir um podcast da NPR, da Rádio Pública Americana, que é um podcast maravilhoso, chamado Invisibilia, e tinha um episódio que tratava de um ex-marine, né, um ex-fuzileiro naval americano, que estava passando pela transição, e tem um neurologista que estava fazendo aqueles exames em que você vê as áreas do cérebro que estão iluminando ou não, e ele fala como que o cérebro de homem e de mulher ilumina em áreas diferentes, o cérebro masculino e feminino, e você vê. A pessoa tem um corpo de homem e o cérebro funciona como o cérebro de mulher. Você vê isso por neurociência, quer dizer, o troço existe, mas ele não é um fenômeno óbvio. Então a gente precisa educar, a gente precisa convencer, a gente precisa sentar e conversar. É claro que existe um bando de demagogo de extrema direita que quer pegar essas pautas e transformá-las em guerra cultural. Mas você simplesmente olhar para todo mundo e seus ignorantes, é assim e pronto, porque eu sou superior e progressista e vocês são os conservadores, os moralistas, os inferiores, porque aí tem um ponto aqui da sua pergunta, né? O campo progressista deveria aceitar a inclusão de conservadores e moralistas no debate público? Aí você põe isso como uma pergunta. Pragmaticamente sim. Não é pragmaticamente sim. Essas pessoas estão no debate público. Por quê? Porque elas fizeram 16 anos, têm direito ao título de eleitor e são cidadãs brasileiras. Elas estão no debate público. Não cabe a gente aceitá-las ou não. Elas fazem parte do debate público e o voto delas vale igualzinho ao meu e ao seu. Então, se a gente quer mudanças e a gente quer inclusão e a gente quer ampliação de direitos civis, e a gente quer que a promessa da democracia seja cumprida, que em essência, todos somos realmente iguais nos nossos direitos. Se a gente quer isso, a gente precisa convencer essas pessoas.
essa conta é nossa. Quem quer mudar é quem precisa convencer. E progressista sempre vai ter esse ônus, porque progressista é quem quer a mudança, conservador não quer a mudança. Então, a missão é essa. A missão que a democracia nos dá, os progressistas, é convencer as pessoas de que é preciso mudar, é que é preciso incluir mais gente. Então, eu inverto o seu ponto. A gente tem que tolerar? Não, não é que a gente tenha que tolerar. A gente tem a missão de convencer. E de alguma forma nos convencemos no tempo das redes sociais de que a gente não tem que convencer ninguém, a gente só tem que xingar os inferiores. Mudanças não acontecerão. A gente tem que convencer. O trabalho segue sendo esse. E, gente, vamos sextar. É muito importante a relação com a religião ser uma relação aberta para todas elas. Eu acho muito chato qualquer religião que não aguenta uma discussão. Eu acredito na força das palavras. Não sei se necessariamente positivas, né? E acho que tem a ver com a minha profissão, né? Eu trabalho com palavras, eu lido com palavras o dia inteiro. E essas palavras têm definido aí quem eu sou. Quando você pega uma religião, que é uma religião de resistência, e bota dentro dessa sua religião de resistência elementos daquilo que te oprime, você bota uma metástase no conceito da tua religião. Olá, amigos do meio. Aqui no programa Presença de Espírito, vale essa pergunta. No que você acredita? No que você já acreditou? E o que te levou de um ponto para outro? Este é o Presença de Espírito, meu nome é Marvio dos Anjos e aqui a gente vai ter entrevistas que vão conversar sobre fé, religião, crença e espiritualidade.